Houveram reformas na década de 90? Houveram. Essas reformas elas foram pequenas, elas foram frágeis, tiveram pouco impacto e o governo continuou estatizando, o governo continuou promovendo seu intervencionismo. Então, assim, algumas reformas funcionaram? Funcionaram. A ideia desses países foram somente pegar o dinheiro do FMI, fizeram algumas medidas paliativas e não cumpriram todas as medidas do consenso, não cumpriram todas as medidas neoliberais. Foi, na verdade, uma tentativa de enganar. E algumas, inclusive, deram calote. Na década de 90, eles falaram que essas medidas macroeconômicas eram imprescindíveis. E, em seguida, viriam as reformas de segunda geração. Mas as reformas de segunda geração elas não aconteceram. E o que aconteceu foi que as esquerdas voltaram com um contra-ataque fulminante e agora cheios, né, do marxismo cultural. O marxismo cultural veio com tudo, né, com a ideia de luta de classes, exaltando minorias e criando políticas de privilégio, né? O governo não só se contentava em querer educar, querer ser médico, querer ser desportista, queria também ser administrador, planejador, controlador. Agora também ele inventou, né, as políticas progressistas realmente é isso, de ser filantrópico. O governo ele quer pegar temas sensíveis e transformar, digamos assim, valores, virtudes em força de lei. Eles querem pegar virtudes humanas que precisam ser voluntárias e transformar em força de lei. Vou dar um exemplo aqui. Soltar fogos de artifício incomoda os animais, os cães. Então vamos criar uma lei para proibir fogos de artifício para que os cães não sofram. Isso é um exemplo. Isso é uma lei progressista. Bom, e o neoliberalismo dos anos 90 ele fracassou. E por que ele fracassou? Primeiramente, eles não reduziram seus poderes, não reduziram suas funções, eles não pararam de intervir na economia e eles continuaram ampliando seu poder sobre a sociedade, criando leis cada vez mais absurdas, cada vez mais regulamentos. Toda vez que surgia algo inovador, eles iam lá e colocavam freio, não deu certo, né? Ele não foi realmente implementado. Isso é uma medida fascista, sabe? Esses governos, na verdade, são fascistas. O que o governo fascista dizia? Vamos controlar tudo para o Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. É isso que um governo fascista é. Como consequência, não fecharam os ministérios, não cortaram gastos, pelo contrário, aumentaram os gastos, aumentaram a arrecadação de impostos, e as pessoas foram ficando cada vez mais pobres, e o governo cada vez mais limitando o mercado, e o mercado não pode reagir, não pode adquirir investimentos. O Brasil, por exemplo, é um dos piores países do mundo para se investir, porque o nível de confiança é muito pequeno. Ninguém quer investir em empresa estatal, porque empresas estatais são intervencionistas, querem controlar a economia. Se ela cismar, ela vai lá e expropria as tuas ações e toma para ela. Alguns governos fazem isso. Então esses governos não são confiáveis. A economia não é confiável nas mãos do governo. Ora, se um investidor não confia no governo, por que você tem que confiar nele? Bom, esses governos estatistas também não aceitaram eliminar a inflação. O que é a inflação? Quando o governo tem uma dívida, ele imprime papel moeda e coloca esse papel moeda no mercado. Esse papel moeda ele não é dinheiro de verdade, ele é uma representação de um valor, mas quando você imprime uma moeda e coloca no mercado, ele não está representando um valor real. Você está aumentando a quantidade de papel moeda. Consequentemente, essa quantidade de papel aumenta e o valor das coisas, elas parecem aumentar, mas na verdade é a quantidade do poder de compra da moeda que ela diminui. Então o poder de compra da moeda ele reduz. E o governo faz isso todas as vezes que tem uma grande dívida. E ele faz isso para se beneficiar e para prejudicar as pessoas, porque ele sabe das consequências que é imprimir o papel moeda. A inflação só pode ser criada pelo governo. Tá? É uma das 6 lições de Ludwig von Mises. Somente o governo pode criar inflação. Então, se o seu país, a sua localidade está sofrendo inflação, é por culpa de governos intervencionistas. Quando você tem a manipulação das taxas de juros, e as taxas de juros funcionam quando você faz empréstimo, e você tem juros muito altos, então eles baixam essa taxa de juros, tá, artificialmente, e o governo não pode pagar, então o que ele faz? Ele vai aumentar os impostos depois, tá? Para que possa pagar os bancos mais tarde. Ele chega para o banco, ó, o banco, é o seguinte, você vai baixar a sua taxa de juros, né, para que as pessoas possam pedir empréstimos e fazer negócios, e eu vou te pagar mais tarde. Só que o governo não tem dinheiro, então ou ele imprime papel moeda e, né, causa inflação, ou ele vai aumentar os impostos para poder pagar a dívida dos bancos. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos pagando a dívida que o governo petista criou sem lastro, sem dinheiro, sem poder pagar, né? Fizeram um corte de gastos e estão tentando criar novos impostos, mas a população não quer mais impostos. A solução simples para isso seria livre mercado. Abra um mercado.
parem de interferir no mercado, desde que ele se autorregula e as coisas irão funcionar. O quarto motivo pelo que as medidas neoliberais não funcionaram é porque as privatizações que aconteceram, elas transformaram monopólios estatais em monopólios privados. E o governo continuou gerenciando. O governo não deixou de ser o gerente dessas empresas ditas privadas. Então, o que alguns governos fizeram? Pegaram aquelas empresas que eram estatais e abriram uma parte das ações daquela empresa para que investidores pudessem comprar essas ações. Eles venderam parte dessas ações. Mas o governo ficou com a maior parte das ações e continuou manipulando e gerenciando esta empresa. Então, na verdade, pegaram um monopólio estatal e transformaram num monopólio estatal privado, digamos assim, e continuaram gerenciando tudo e a coisa não melhorou, o mercado não se abriu para a competição, para a livre concorrência e continua na mesma lenga-lenga e não resolveu nada. As leis ruins não foram revogadas, as leis de bloqueio fiscal, as leis de tarifas de importação, as leis de restrição de mercado, elas não foram retiradas, os impostos continuaram sendo aumentados progressivamente, inclusive isso é uma bandeira de esquerda, aumento progressivo de impostos, tá? Continuaram sendo colocados progressivamente e não se fez nada a respeito, ou seja, para completar, eles forçaram leis trabalhistas, tá? Como as leis de cotas, por exemplo, cotas para deficientes, por exemplo, trabalhos pesados, por exemplo, obrigaram as empresas a abrirem cotas para essas pessoas, e isso acabou por gerando uma carga de custo maior, de investimento maior, porque o governo estava forçando uma virtude àquela empresa e colocando a conta no bolso daquela empresa e também no bolso do contribuinte, de certa forma, porque no final das contas quem paga é toda a sociedade, quando o governo faz essas coisas. Não foi uma ação espontânea. E agora, essas empresas, algumas delas tiveram grandes perdas, né, econômicas, não puderam reinvestir em outras áreas diferentes. O politicamente correto entrou dentro das questões da política pública e agora o governo acha que ele não é mais só o gerente, o médico, o educador, ele também tem que ser virtuoso, ele também tem que cumprir papéis de virtude na sociedade, tem que forçar virtudes na sociedade com força de lei. Aquele modelo de sacrificar as exportações para o bem do mercado interno foi substituído pelo sacrifício do mercado interno para o bem das exportações. Ou seja, inverteram a lógica toda. E qual foi o resultado disso? Não deu certo. O mercado não se tornou livre, o governo continuou intervindo no mercado, como sempre faz, e, como consequência, o mercado não cresceu, as pessoas não enriqueceram e continuaram com as políticas protecionistas e políticas intervencionistas. Então, foi por isso que o neoliberalismo fracassou como medida, como ideia, como método e também já nasceu com o pé na cova porque não tem a mais mínima possibilidade de acontecer por conta também do desinteresse desses governos estatistas de adotar medidas liberais, porque adotar medidas liberais significa que o governo vai perder poderes, e o governo, tal como está inchado, ele não quer perder poderes nem funções para justificar as altas arrecadações de impostos e continuar expropriando, roubando as pessoas. Algumas dessas visões de blocos políticos foram adotadas por alguns governos. O governo FHC, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, eles adotaram esse modelo, algumas medidas deste modelo. Foi assim que eles criaram o incentivo ao crescimento da economia. Algumas coisas funcionaram e outras não funcionaram e outras deram muito errado. Ok, então amigos do canal Zoom, esse foi a nossa conversa sobre neoliberalismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então curta, compartilhe, espalhe essa informação. Se inscreva no nosso canal e vamos continuar falando sobre esses temas que são tão interessantes hoje, né? Conservadorismo, liberalismo clássico, teologia, né? Tomar café de vez em quando, que é muito bom. Adoro tomar café. Deus possa abençoar a sua vida. Até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.